E chegou a hora. Vou assistir ao vivo aqui, de camarote. Que chique, aqui no gargarejo. Diego Amorim, bom dia. Não vou dar bom dia, não. É lá. Agora vai ter que O Mauro hoje podia vir de polo, Mauro. Hoje é o casual day, Hoje né? tá tudo bem. O Mauro tá bonitão aqui, ó. Falo, não Quinta e sexta é bonitão, Tá. viu, Ana? tenho nem roupa pra estar aqui em Brasília. Olha só, né? Tá nos trinques. Diego, a coisa tá quente por aqui, né? Entre o Congresso, principalmente o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Supremo Tribunal Federal, por conta daquela PEC, aquela proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada pelos senadores, vai para a Câmara agora, e que proíbe que os ministros do Supremo tomem decisões individuais, monocráticas, em relação a leis aprovadas pelo Congresso e a decisões do presidente da República, ou seja, limita um pouco dos poderes dos ministros do Supremo. É isso aí, Mauro. É uma nova crise aqui em Brasília, uma crise institucional e uma crise que vai ganhando grandes contornos porque todos estão dando declarações públicas, né? Existem crises em Brasília que são crises de bastidores, em que a gente ouve falar e ninguém se posiciona, ninguém fala publicamente. Esta não. De ontem para hoje, dos últimos 3 dias, a gente viu muita gente se posicionando em relação a essa PEC que provocou esse alvoroço aqui em Brasília. O resumo musical hoje da semana é focado nesse assunto e uma homenagem ao nosso pop rock brasileiro que toca bastante aqui na Nova Brasil FM. Ontem, na sessão do Supremo Tribunal Federal, alguns ministros aproveitaram a oportunidade para mandar recados ali para o Congresso, sobretudo para o Senado, na pessoa do presidente Rodrigo Pacheco, como uma forma de dar uma resposta a essa proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no Senado e que ainda precisa ser apreciada pela Câmara. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, chamou de retrocesso a aprovação dessa PEC. E o decano, ministro Gilmar Mendes, numa espécie de porta-voz do Supremo, foi ainda mais duro. Disse que os ministros não têm medo e que não tem nenhum covarde lá na Suprema Corte. Vamos ouvir um trechinho dessa fala do Gilmar Mendes. Este Supremo Tribunal Federal está preparado, não tenho nem a menor dúvida, para enfrentar as investidas desmedidas e inconstitucionais do Poder Legislativo, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária, este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Tá aí o ministro Gilmar Mendes. Até pouco tempo atrás, Mauro, até antes dessa PEC começar mesmo a ter ali chances reais de ser votada no Senado, a relação do Rodrigo Pacheco com os ministros do Supremo estava muito boa. No 8 de janeiro, né, aqueles ataques que nós vimos aqui em Brasília no início deste ano, houve uma união muito grande entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Então é como se os ministros estivessem cantando para o Pacheco nessa semana assim, ó: você não soube me amar, você não soube me amar, você não soube me amar, Pacheco, e agora a gente está fulo da vida com você. O ministro Alexandre de Moraes, na sua fala ontem na sessão também, chamou de ataque à independência do Supremo Tribunal Federal essa proposta de emenda à Constituição. Então é como se o Alexandre de Moraes também pegasse o microfone ontem na sessão e cantasse assim, Mauro: procuramos independência, acreditamos na distância entre nós, que é isso que eles querem, né? Um distanciamento entre os poderes, que o Supremo faça o papel do Supremo, que o Congresso faça o papel do Congresso. Agora, tem um ponto aí dessa aprovação e dessa crise toda, aprovação da PEC e essa crise toda, que chamou muita atenção, e nós comentamos ontem aqui na coluna, que foi o voto do senador Jacques Wagner, do PT, ele que é o líder do governo no Senado Federal. Ele votou a favor dessa PEC, contrariando a orientação do voto do partido dele, que é o Partido dos Trabalhadores, o mesmo partido do presidente Lula, você ouvinte sabe disso. E aí a Gleisi, deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, deu uma declaração pública ontem dizendo que o senador errou ao votar a favor dessa PEC. Mas o Jacques Wagner também foi a público, por meio de uma rede social,
para dizer que o voto dele foi um voto pessoal e que isso nada tem a ver com a liderança do governo. Então eu soube que o Jacques pegou o telefone, ligou para a Glaze e cantou assim: meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou, meu destino não é de ninguém e eu não deixo os meus passos no chão. E aí ele continuou para a Glaze: se você não entende, não vê, se não me vê, não entende. É o Jacques Wagner tentando ali dizer que o voto dele não tem nada a ver com o PT, com o governo, mas de fato foi gerada uma crise que incluiu também, trouxe para dentro, arrastou o Palácio do Planalto para essa crise. Alguns colunistas, analistas, ontem no noticiário falavam até que o Supremo havia dado uma espécie de ultimato ao governo nos bastidores, forçando o senador Jacques Wagner a renunciar à função de líder do governo. E aí alguns emissários do Planalto já disseram para a imprensa, já sopraram para alguns jornalistas que o presidente Lula não abre mão do Jacques Wagner nessa liderança. E fato é que me parece que acabou a lua de mel aí, né? É uma expressão que sempre surge no primeiro ano de qualquer governo, né, Mauro, aqui em Brasília. É o fim da lua de mel entre os poderes por aqui. Então, Gilmar Mendes está fulo da vida, o Lula também deve ter ficado, o Pacheco também, daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma declaração do Pacheco. Agora, cada dia é um dia. Hoje eles estão juntos, amanhã eles estão brigando, depois de amanhã já estão juntos de novo, e assim segue a vida aqui em Brasília. Então, você confiar na postura, na personalidade, no jeito de ser de uma autoridade hoje, não é garantia de que tá tudo bem, não. Então eu cantaria para todos eles assim, ó: meu filho, aguenta, quem mandou você gostar desses homens de fase? São todos complicados e perfeitinhos, viu, Mauro? São homens de fases aqui em Brasília. O Pacheco disse que não vai permitir que se politize, que se traga esse assunto para uma arena política. Fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal, falou firme, coisa que não é característica do Rodrigo Pacheco, e falou que foi agredido, que recebeu agressões dos ministros do Supremo durante essa sessão de ontem. Vamos ouvir o que o presidente do Senado disse também, por gentileza. Na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Aí o Rodrigo Pacheco, né, deu essa declaração muito dura, mas nos ouvidos dos ministros do Supremo eles devem estar ouvindo assim: agora nós vamos invadir sua praia. É isso aí. Os senadores estão cantando isso pro Supremo. É isso aí, Mauro. E ó, eu vou te dizer, não soa nem assim, é diferente ver o Pacheco falando desse jeito, né? Aqui em Brasília tem até o verbo pachecar, é uma coisa mais zen, uma coisa mais light. Conciliadora. Então, pro Pacheco eu me lembrei do seguinte: depois de tudo isso, ele deve estar falando assim: levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Essa era a vida do Pacheco, mas com essa crise ele tá tendo que deixar essa vida sossegada de lado. Quem tá feliz pra caramba com essa crise toda é a oposição, sobretudo aqueles mais bolsonaristas da oposição que se animaram com tudo isso, né? Estão defendendo aí nas redes sociais de que, já que começou esse processo para cima do Supremo, no entender deles, que agora se vá até o fim com impeachment de ministro. E aí eles que criticavam e atacavam Rodrigo Pacheco até pouco tempo atrás, agora estão querendo trazer o Rodrigo Pacheco como aliado, se aproximar do Arthur Lira para que essa PEC avance na Câmara, e eles acham que agora é a hora de ir para cima, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal. É esse o entendimento dos bolsonaristas. É como se eles estivessem cantando assim, ó, Mauro: venha amor que a hora é essa, vê se entende a minha pressa, não me diz que eu tô errado. E eles querem ir para cima do Supremo Tribunal. Eu só sei de uma coisa, Mauro, só sei que nada sei, eu não sei o que vai dar essa história, a gente vai ter que
que acompanhar, vai depender muito das reações nos próximos dias dos atores dessa crise. Você tem ideia, Mauro, do que vai acontecer? Não dá pra saber. Então você é bem como eu, conhece o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Vamos acompanhar, Mauro. Eu sabia tá que ia sair certo. uma primeira e segunda voz hoje. Eu tinha certeza disso, tá vendo? Que lindo. Tá certo, dobradinha aqui no resumo musical. Diego, obrigado, valeu por hoje. Bem-vindo sempre a Brasília, Mauro. Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Nosso tratamento aqui, VIP, viu, Ana?